Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você conectado aqui no YouTube da Rádio Esporte Metropolitano. Esse é o Round 30, o segundo episódio do Round 30, 30 minutinhos, falando sempre de um assunto específico, de um time. Vamos sempre trazer aqui a melhor opinião, a mais embasada informação sobre o seu time do coração. A gente está gravando isso na segunda-feira, 25 de outubro de 2021, um dia depois do empate entre Vasco e Náutico no Estádio dos Aflitos. Esse empate deixou o Vasco numa situação um pouquinho mais difícil em relação a subir, né, o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. O Vasco tenta voltar à elite do futebol brasileiro. O Vasco que já disputou a Série B em outras 3 oportunidades, nenhuma delas sofreu tanto para subir. Correu alguns riscos. Em 2009, liderou de ponta a ponta. Nas últimas duas participações, em 2014 e em 2016, não subiu como campeão, mas subiu com relativa folga. Esse ano, se o acesso vier, promete ser com muito sofrimento, com muita emoção. Por isso que o tema desse segundo episódio do Round 30 é o Vasco sobe? E para falar sobre subir, ele que é um cara que sabe tudo sobre acesso, é um cara que sabe tudo sobre subir. Meu amigo Igor Calazans, muito boa noite para você, bom dia, boa tarde, o horário que você estiver assistindo a gente. E aí, pergunta fácil, o Vasco sobe? O Vasco sobe, mas, cara, tava 2-0, né? Tava 2-0. Narrando esse jogo, eu fiquei abismado. Tava 2-0, galera. E o Vasco cedeu um empate pro Náutico, que é um time que já foi treinado pelo Hélio dos Anjos em um momento. O Hélio dos Anjos pediu demissão porque o Náutico começou a uma fase absurda de 20 jogos praticamente sem vitória. Caiu, era o primeiro colocado, foi caindo. Tava 2-0, cara. E o Vasco cedeu o empate. A gente tem muito a conversar, Carlos Alexandre. Pois é, o Vasco da Gama que começou vencendo 2-0 com gols do Nenê e também do Germancano, cedeu o empate. E aí, né, até a gente vai ver aqui, né, os melhores momentos do jogo, mas o Vasco cedeu o empate justamente em jogadas pelo alto. Você acha que o que está faltando para esse time do Vasco é arrumar esse setor defensivo, o Igor Calazans? É engraçado, né? O setor defensivo do Vasco pelo alto é ruim desde o início da temporada, né? O que é estranho, porque o Leandro Castan é um zagueiro alto, o Ricardo Graça é um zagueiro alto, uma parte do campeonato Miranda chegou a estar naquela posição. Não é um zagueiro alto, mas também não é um zagueiro baixo, né? Agora o Vasco contrata o Valber, que não é um zagueiro baixo também, é um zagueiro alto, inclusive. E o Vasco tem problemas crônicos lá na parte de trás do campo, principalmente em jogadas aéreas. Olha só, Carlos Alexandre, é engraçado porque o Vasco sofre um empate ontem a partir de duas razões. Primeiro, a jogada aérea, como a gente já estava destacando aqui, e a segunda, a falta de intensidade. O Vasco chegou em um momento em que não tinha mais perna para lutar. E o Fernando Diniz olhava para o banco e pensava assim, quem é que eu vou colocar? Porque hoje no Vasco é o seguinte, você tem um jogador que foi contratado, chamado João Sanches, ninguém sabe quem é, de repente ele brilhou lá num jogo do Independente e tal, resolveram contratar o João Sanches, o cara foi contratado em uns 3 meses e sequer entrou em campo um minuto. O João Sanches, além do Diniz não ter lá muita simpatia por ele, também tem a questão de que, segundo, né, eu consegui apurar, ele não está se adaptando ao futebol brasileiro, ele não tem rendido nos treinamentos. Mas treino, jogo é jogo, né, Guerreiro? Pelo menos bota o cara no banco. O Léo Jabá se adaptou? O Léo Jabá se adaptou? Porque assim, ok, o João Sanches não tem rendido, ok, mas no treino é uma coisa. Poxa, mas nem quando o Vasco já tá ganhando, o cara entra em campo só pra ver, vamos lá, o que acontece agora. O Léo Jabá, ele se adaptou? Com aquele futebol fraco dele, ele se adaptou? Não se adaptou. O problema do Vasco na defesa começa no ataque, cara. O Germancano é aquele cara que tá saindo da área pra dar combate lá atrás, sendo que ele é horrível dando combate. O Germancano é bom fazendo gol. Quando o Germancano ocupa um espaço para dar combate, automaticamente um jogador bom de defesa
deixa aquele espaço livre para o Cano. O Cano não consegue bloquear, não consegue desarmar, e aí o que acontece? É mais um jogador a ser ultrapassado. Não só com o Náutico, com isso vem acontecendo nos últimos jogos, é recente isso. E os outros times, os adversários, vêm ganhando campo, vêm tomando espaço do Vasco. Inclusive, o primeiro gol, né, o gol do Náutico, o primeiro, foi justamente o Cano não conseguindo evitar um cruzamento, né? O Cano estava lá na ponta, não conseguiu evitar um cruzamento, e aí o gol aconteceu, o primeiro gol, que meio que deixou o Vasco numa situação complicada, porque, cara, o Vasco tinha feito 2-0, perdeu uma chance com o Germancano, logo na sequência. O Vasco tinha muita chance de tentar, né, esse empate, a virada, né, melhor dizendo, e não conseguiu essa virada. Ou melhor, voltar a ficar à frente do placar, porque o Vasco abriu o placar. E falando assim da defesa, eu sempre digo o seguinte: o Vanderlei não tem mais condição de ser goleiro do Vasco. De nenhum o Vanderlei, emocionalmente, o Vanderlei não está bem. Não sei o que aconteceu com o Vanderlei, não sei o que está acontecendo com a vida dele, mas não está legal o Vanderlei, não está bem o Vanderlei, precisa fazer alguma coisa, né? Entrou o Lucão, mas o Lucão também não inspira a menor confiança, Calazans. O Lucão, eu olho para o Lucão, eu vejo uma cara de assustado. Goleiro não pode ter cara de assustado. É goleiro e aeromoça. Se tiver cara de assustado, assusta os outros. Né? Imagina você ali, zagueiro, tu olha para trás, o goleiro tá com aquela cara de desesperado, mas a mesma coisa, você tá num voo, né? Você tá lá num voo, começa a turbulência, a aeromoça abre 2 olhos desse tamanho. Amigo, deu ruim. E o Lucão não passa confiança pro gol, tampouco o Vanderlei. Todo time começa por um grande goleiro. Tá faltando isso no Vasco, Calazans? Claro. Contrataram o Vanderlei para ser a segurança, né, Carlos Alexandre? Contrataram o Vanderlei com aquela ideia de, olha, aqui atrás eu vou ter um cara experiente, eu vou ter um cara seguro, um cara que inspira confiança e que vai dar confiança pro elenco também. Não é um cara seguro, não é um cara que inspira confiança, ele não passa confiança para ninguém, mas ele é experiente. O problema é o seguinte, o Vanderlei, ele tem falhas que a gente aprende a como evitar lá no juvenil. O Vanderlei hoje ele tem falhas que lá no juvenil tem gente deixando de fazer. O Vanderlei hoje ele é um goleiro com um reflexo muito ruim. Não vou dizer que é por conta da idade, claro que não. Tem quase 40 anos, mas não é nenhum caduco, não. É porque, cara, chega uma hora da sua carreira, com 40 anos de idade, que você simplesmente não tem mais reflexo. O Vanderlei está passando por um momento ruim, um momento de derrocada da fase. A fase dele não tá legal, não tá boa. Aí você olha para o banco de reservas, o Fernando Diniz já fez isso. Ele já olhou para o banco de reservas, principalmente depois dos jogos horrorosos que o Vanderlei tinha feito. Olhou para o banco de reservas. Aí você olha e vê quem? O Lucão. Cara, o Lucão ele é um bom goleiro na base, excelente. O Lucão é um dos melhores goleiros do Vasco no Sub-20, no Sub-23. É maravilhoso. Mas o Lucão defende chutes de garoto de 18 anos, de 20 anos. Agora que ele tá no profissional, que a gente tá vendo que realmente tem algumas deficiências. Nada tão grave e absurdo que você não possa ser lapidado, Carlos. Você pode ser lapidado sim. Lembra muito o Jordi, né? Lembra muito o Jordi. A torcida pedia muito o Jordi, né? Sendo que estão colocando... Quando entrou, não foi bem. Pois é. E aí ele foi para o CSA e arrasou, arrebentou. Né? Foi para um time com uma pressão menor, né? E arrebentou. Então, com o Lucão pode acontecer a mesma coisa. Eu acho que o torcedor do Vasco tem que olhar para o Lucão ontem e pensar o seguinte, cara, são duas coisas. Primeiro, não foi bem nas defesas, mas isso não prejudicou o Vasco em nenhum momento. Eu tô falando do Lucão até a cachorra do Carlos Latti, porque nem ela gosta do Lucão. Ela levou um susto comigo, gente. Nem ela gosta do Lucão, né? Mas enfim, a torcida do Vasco tem que entender uma coisa. O Lucão, ele é um goleiro bom, porém é um goleiro que tem que passar por uma fase de adaptação ao futebol profissional. Não adianta querer no Lucão, um garoto de 20 e poucos anos de idade, a resolução dos seus problemas lá atrás. Se um cara é um experiente de 38 anos de onde veio o grito, não vai. Só para mostrar para a galera de onde veio o grito, veio daqui, desse serzinho aqui. Que se assustou. Esse grito foi ela se assustando com as falhas do Lucão. É isso. A gente tá vendo aqui na repetição. Olha o Lucão como é que sai do gol.
Ele sai do gol totalmente assim, igual vou caçar água viva, igual o Bob Esponja. Ele sai do gol, vai caçar água viva, depois quando ele volta, a bola já tá lá na trave praticamente. Entendeu? Ele faz isso. Ou seja, não são erros absurdos assim, são erros normais de goleiro. Você não viu ontem o Lucão foi indo defender uma bola e ela passando por debaixo das pernas dele. Isso não aconteceu. Mas você viu o quê? O Fernando Diniz, né, aquele estilo de jogo dele, né, toca lá atrás e faz aquele tete-a-tete com goleiro e zagueiro. Né? Isso a gente viu ontem e absurdamente. A gente já percebeu que não dá, né, Carlos? Não dá. O Lucão não sabe sair jogando com o pé, assim como outros goleiros aí no Brasil. Ele não sabe fazer isso. Tem um pouco de insegurança na hora de um chute. Ok, isso vai ser lapidado, mas talvez nessa Série B, nesse final de temporada, em que o Vasco está sofrendo uma pressão absurda de todos os lugares, talvez não seja o goleiro ideal. Mas aí, Carlos, quem é que vai ser o goleiro ideal? O Vanderlei, que já jogou uma temporada inteira e não deu certo? Olha a sinuca onde o Fernando Diniz está. Olha a sinuca. E o House? O House entrou num jogo que o Vanderlei foi expulso, né? Que ele deu aquele tapa fora da área. O Lucão estava com a seleção olímpica. Eu achei que o House passou segurança. Tudo bem, foi meia hora que ele jogou. Mas eu achei que o House passou bastante segurança, cara. Mas aí é uma questão de... Como é que eu vou dizer isso? De tempo. É uma questão de tempo. Olha só, vamos dar um exemplo do rival? Quando o Diego Alves se machuca, né? O Flamengo, o goleiro era o César, né? E aí o César não vinha bem. O Hugo entra num jogo que o César também machucou. O Hugo fecha o gol. Não é porque o Hugo era terceiro goleiro que ele vai ter que esperar o César, sei lá, acontecer alguma coisa com o César para jogar. Se o Raus, hoje, é o melhor goleiro do Vasco, que bote seu Raus para jogar. Mas aí como é que você... O Vanderlei não passa confiança... O Lucão também não passa confiança. Mas aí como é que você vai saber que o House é o melhor goleiro? Você tem que dar um tempo para o Lucão também demonstrar. Não é um jogo só que você vai tirar essa conclusão. Né? Então, assim, é uma questão de posicionamento de goleiros. O primeiro era o Vanderlei, já viu que não deu certo. Agora vamos tentar o Lucão. Vamos ver. Não adianta também sacar o Lucão logo no primeiro jogo dele. Não, vamos ver, vamos dar o segundo, o terceiro. O problema é que o Vasco não tem tempo para isso. Daqui a 3, 4 jogos já é o final da temporada e se não der certo, acabou, não vai subir mais. Entendeu? Então, assim, o Vasco se colocou numa situação muito complicada. O Vanderlei era para ter saído do time antes, ele sempre defendeu isso. O Vanderlei era para ter saído antes, não era para ter saído agora. Agora, na reta final, ok, né, teve problema médico dele e tudo mais, vão botar isso como justificativa, beleza, mas era para ter saído antes. Agora, no final da temporada, que a gente viu que o Lucão não consegue dar conta do recado, mas talvez consiga. Talvez ontem tenha sido um jogo ruim, uma tarde complicada, sei lá, às vezes acontece. Eu sou goleiro mesmo, eu vejo de vez em quando, eu tô num dia que só Jesus na causa, entendeu? Então pode ser que no próximo jogo ele arrebente e cai na nossa boca aqui. Né? Tem que dar tempo para ele. E tempo o Vasco não tem. Olha a sinuca que o Fernando Diniz se colocou. Porque ele podia ter tido essa visão de ter tirado o Vanderlei. Mas como eu estava dizendo, Carlos, o problema do Vasco não é só o Lucão. Começa lá na frente, com um ataque ruim, que não bloqueia as jogadas, com um meio de campo que insiste no Marquinhos Gabriel, que virou intocável. E eu não vejo o porquê dele ser intocável nessa equipe. Eu não vejo às vezes do Gabriel nada. Às vezes o Gabriel Peck é preterido para manter o Marquinhos Gabriel no campo. E eu não vejo contribuição do Marquinhos Gabriel em absolutamente nada. Eu não vejo. Ele pega a bola, olha para trás e toca para trás. Ele pega a bola e perde. Ele pega a bola e já se livra dela e já toca pro Nenê porque ele sabe que o Nenê resolve. Eu não vejo o Marquinhos Gabriel absolutamente bom em nada. Então é como se fosse um peso morto em campo. Ou seja, não consegue puxar contra-ataque. Ele não joga, ele não consegue marcar. É cansado. Ele entra com 2 minutos de jogo, ele já tá ofegante, ele não tá bem, Marquinhos Gabriel não tá bem, mas é intocável. Nenhum treinador do Vasco até agora conseguiu tirar Marquinhos Gabriel. Por quê? O que tem nesse contrato aí que a gente não sabe? Será que o cara tá lá no contrato, eu vou ser titular para ser? Isso não se põe em contrato, mas será que tem um acordo em relação a isso? Porque não é possível. Tecnicamente, ele não agrega em absolutamente nada. E aí, os volantes do Vasco não tem muito a reclamar. Mas a zaga, né? Infelizmente, o Leandro Castan, essa temporada não tá bem. O Valber chegou aí, tá aí, né? Jogando mal. E é isso aí. O Léo Matos já foi sacado. Só que o Ricardo Graça não consegue manter. Se ele não tiver uma sequência positiva, ele é zagueiro, inclusive,
para o Vasco vender e ganhar um dinheiro bom. Pois é, ele foi campeão com a seleção em Tóquio. Não entrou em campo, né? Tudo bem. Não entrou em campo, mas só de estar lá significa que ele já foi visado, né? Sim, o Lucão também estava lá, né? O Lucão tava, pois é, por isso que por isso que eu tô falando, a gente não pode crucificar o cara por conta de um jogo. O Lucão, eu lembro que ele já teve algumas atuações no Vasco antes, não só o Lucão, mas também aquele menino que entrou no... agora eu esqueci o nome dele, mas teve um menino, Alexander. Não sei onde se meteu, não sei onde é que tá. Alexander, ele foi um menino que entrou. Gabriel Félix também. Não lembra dele, não. Não, isso aí é... Não, isso aí é ruim. Isso aí é muito ruim. Isso aí é ruim. Isso é muito ruim. O Vasco ruim. teve uma escola de grandes goleiros, né? O Vasco sempre teve muitos bons goleiros, né? E ainda não só formados na categoria de base, né? Mas jogadores que, há pouco tempo, a gente teve o título da Libertadores, o Carlos Germano, aquele final dos anos 90, dos anos 2000, o Elton. A gente teve também, recentemente, o Martin Silva. Sim. Será que não era para ter mantido o Fernando Miguel, não, cara? Falhando o Miguel? Lá no Atlético Goianiense ele começou muito bem, agora deu uma queda, né? Mas ele começou bem a temporada, inclusive. O Fernando Miguel, quem não quis foi a torcida. A torcida do Vasco chiou muito, né? E aí é aquela situação, né? Basicamente, o diretor de futebol, né? O Pássaro, simplesmente chegou, chamou a responsabilidade e falou: olha só. Ou eu posso comprar uma briga com a torcida e falar, eu mantenho o Fernando Miguel e ele falha absurdamente durante a Série B, eu não vou mais conseguir emprestar nem vender. Né? Ou então eu empresto logo agora, Atlético Goianiense, está interessado? Pega aí e eu me viro com o Vanderlei. Eu acho que a aposta foi boa, Carlos, é porque a gente está analisando agora em 25 de outubro. Né? Mas quando o Vasco tomou essa decisão lá em março, eu acho que foi uma decisão acertada sim. O Fernando Miguel, naquela ocasião, não estava em condições de jogar na Série B. E o Vanderlei, a gente se enganou que estava. Começou o Campeonato Carioca, a gente já viu tudo isso. Né? Mas o Vasco sim, uma vitrine de bons goleiros. O problema é que não só os goleiros, mas todos os jogadores com menos de 20 anos que jogam no Vasco da Gama. Onde é que eles são colocados, Carlos? Na fogueira, sempre. Ou seja, tá ruim, tá sofrendo pressão, chama a base. Isso não existe. Isso não existe. O moleque tem que entrar com condição de desenvolver o futebol dele, né? São raros os moleques que conseguem entrar e resolver, né? O próprio Felipe Coutinho, quando surge no Vasco, joga muito pouco. Né? Não vamos lá atrás, não. Olha o Thales Magno aí. O Thales Magno é aquele garoto que entrou, fez um salseiro, o Vanderlei Luxemburgo adorou, começou a jogar bem, de repente teve uma queda, o Vasco fez o quê? Não, já se livra. Vendeu para um time ruim lá nos Estados Unidos, mas é o grupo City, né? Vendeu para o New York, né? O mesmo grupo do Manchester City e tudo mais. Então, é aquilo, né? Você você podia ter segurado o Thales Magno, você podia ter pego ele, lapidado um pouco mais, trabalhado um pouco mais, até a questão de massa corporal e tudo. Você podia ter feito tudo isso, mas você tinha tempo para fazer? Não tinha. Jogou o moleque na fogueira e falou assim, ó, se vira. Nas mãos do Vanderlei Luxemburgo, ok, Vanderlei deu um jeito de ele jogar bem. Quando o Vanderlei saiu, cadê Thales Magno? Você viu em campo? Eu não vi. E a torcida começou a pegar no pé também, né? Começou a pegar no pé. A torcida do Vasco é maravilhosa, mas ela tem esse problema. Ela tem esse defeito. Ela pega no pé, às vezes, de quem não tem culpa de absolutamente nada. Pegar alguém para Cristo. Olha só, nesse momento, o Vasco ele está na sexta colocação, com 47 pontos, e a gente tem o Vasco, nesse momento, a 5 pontos do G4. O Vasco pega na próxima rodada o CSA, né? O jogo a ser realizado em São Januário, na próxima sexta. E amanhã, na terça-feira, tem 2 jogos aí interessantes para o Vasco. Um às 7 e outro às 9h30. CRB e Coritiba, e Goiás e Botafogo, né? Duelo de equipes ali que estão brigando pelo acesso. Acho que a torcida do Vasco deveria torcer para Coritiba e Botafogo. Por quê? Porque eu acho que são 2 equipes que 2 vagas nesse G4, Coritiba e Botafogo. Coritiba e Botafogo estão muito encaminhados ao acesso. Vão brigar pelo título da Série B. CRB e Goiás estão ali, né? O CRB nesse momento é o 5º, o Goiás é o 4º, o Avaí é o 3º com 53. Também a gente tem o Avaí ali, o Avaí que joga contra o Operário de Ponta Grossa. O Operário está mal, mas está tentando permanecer na primeira divisão, vem de uma vitória muito boa sobre o CSA.
estão fora de casa na sexta-feira. Então, o Vasco tem que torcer para Operário, Curitiba e CRB. E Botafogo, perdão. E aí, para o Vasco beliscar essa vaguinha na quarta colocação, beliscar na terceira colocação aí, que já seria muito mágico. O Vasco, a gente está indo para a 32ª rodada. Então, a gente tem a 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª. 7 pontos. 7 jogos. 7 vezes 3, 21. Então, nós temos 21 pontos em disputa. Os matemáticos dizem que com 62 dá para subir. Sobe tranquilo. 62 é o número mágico do acesso. Ninguém com 62 deixou de subir nesse atual formato da Série B. Então, o Vasco tem 47 para chegar a 15 pontos. 15 pontos em 21. Né? Então, ele tem que fazer 15 pontos em 7 jogos. Se ele vencer 5 jogos, ele tem os 15. 5 de 7. Belisca um empatezinho ali e vamos brigar aí por essa última vaga. A margem de erro do Vasco era muito curta. O trabalho do Diniz é excelente. Se o Diniz e o Nenê tivessem chegado antes, o Vasco estava brigando pelo título da Série B. Fácil. O Vasco estava muito mais tranquilo nessa Série B. Demorou a mandar o Cabo embora. O Vasco demorou, na minha humilde opinião. Tem que manter o treinador de qualquer jeito. Não tem que manter o treinador de qualquer jeito. O treinador não está fazendo um bom trabalho, tem que mandar embora, gente. Não tem que fazer. Vai mandar os outros jogadores embora? Tem que ver na hora de contratar. Vem o Lisca tem uma postura no Vasco muito ruim. A postura do Lisca no Vasco foi muito ruim. Engraçado, né? O Lisca doido, ele teve uma postura tão seca, sabe? Tão vazia. Sim. E aí o Fernando Diniz, psicólogo, tem uma postura tão doida, sabe? Contraditório, né? Porque quando o Lisca chega, ele assume, ele canta o hino do Vasco na coletiva, eu falei, porra, vai a música da Teresa Cristina, né? Vai tentar uma identificação aí, né? Com a torcida do Vasco, que não aconteceu. Isso não aconteceu, muito antes pelo contrário. E aí o Lisca vai e o Vasco aí, o pássaro foi sensacional. Quem está disponível no mercado? Fernando Diniz. Carlos, quando o Vasco anuncia o Fernando Diniz, eu falo, Vasco vai permanecer na segunda divisão. Fernando Diniz não é técnico para a Série B, para um time como o Vasco. E eu me enganei redondamente, ele colocou esse time para jogar e a única derrota do Vasco nesse período aí, que foi para o Sampaio Corrêa, foi uma coisa acidental, né? Nenê perdendo pênalti, o Sampaio Corrêa achou um gol com um jogador a menos, enfim. Mas o Vasco está jogando, o Vasco está competindo. Assistir jogo do Vasco hoje é legal. O jogo do Vasco contra o Náutico foi um jogo de trocação pura. Você acha que a pergunta do nosso programa, né? Já caminhando para a nossa reta final do round 30, o Vasco sobe ou não sobe, Calazans? E o que o Vasco tem que fazer nessa reta final para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Em 2020-21, o Cuiabá e o Juventude subiram com 61 pontos. Em 2019, o Atlético Goianiense subiu com 62. 2018, quem subiu com 60 pontos foi o Goiás. 2017, Paraná com 64. E em 2016, que foi inclusive o último ano do Vasco na Série B, o Bahia subiu com 63 pontos. Dá até para subir com menos. Teve gente aí subindo com 60 pontos. Dá para subir com menos. Vendo o calendário do Vasco, Carlos Alexandre, o calendário do Vasco, para mim, é um calendário bastante interessante. Sendo que a gente já percebeu uma coisa. Quando as coisas estão boas para o Vasco, dá ruim. Na rodada que o Vasco perdeu do Sampaio Corrêa, essa rodada estava excelente, porque as equipes que estavam lutando ali lutando a favor também do acesso e contra o Vasco nesse quesito, elas tinham tropeçado. E o Vasco perde do Sampaio Corrêa. Agora, o Vasco empata com o Náutico, justamente numa rodada que o CRB tinha empatado, o Guarani tinha perdido, o Goiás tinha empatado também. O Vasco agora pega o CSA, que está lutando ali no meio da tabela, não vai subir nem vai cair. O Guarani, que é concorrente direto. O Botafogo, que é clássico. O Vitória, que está lá quase na segunda divisão. O Vila Nova, que está quase na segunda divisão. O Remo, que está no meio da tabela. Caso, né? Terceira divisão. Isso. O Remo, que não vai subir nem vai cair. E o Londrina, que está quase na terceira divisão. Ou seja, Londrina, Vitória e Vila Nova. 3 pesos mortos.
que o Vasco vai enfrentar. Você falou que precisa de 5 vitórias, né? Tem 3 aí quase garantidas, Carlos. Tem 3 aí. Mas... O jogo é jogado, o lambari é pescado. Pois é. Isso que eu vou... É nesse ponto que eu quero chegar. São 3 jogos quase garantidos, são 9 pontos quase garantidos. Porém, é o Vasco. É o Vasco. Infelizmente, o Vasco não inspira confiança, porque chega contra adversários teoricamente mais fracos e não consegue impor seu jogo, por diversos motivos. O Vasco tem um pouco de dificuldade em impor jogo, né? Quando enfrenta uma equipe que o Vasco tem que sair para jogar, ele não consegue muito bem. Isso já foi demonstrado com o Cabo e está sendo consertado agora com o Fernando Diniz. O Vasco está propondo o jogo de certo modo. Carlos, para mim o Vasco sobe. E esse negócio que você falou de Botafogo já está quase encaminhado, o Coritiba também, a gente tem que entender uma coisa. O Vasco esteve já a 13 pontos do primeiro, a 10 pontos da 4ª posição, há pouco tempo atrás. O Vasco estava a 10 pontos da 4ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi um momento aterrorizante. Hoje, o Vasco está a 10 pontos do primeiro colocado. O trabalho do Fernando Diniz é excepcional. Claro, tem suas ressalvas, mas o Vasco está a 10 pontos do primeiro colocado. Não só por uma questão do Vasco estar indo bem, mas porque a galera lá em cima começou a tropeçar. O Coritiba tem 57, o Botafogo tem 55. Se Goiás e Avaí vencem a próxima rodada, o Botafogo perde, o Botafogo vai cair para a 4ª posição, sim senhor. E aí não vai ficar nada encaminhado. Nada encaminhado. Então o Botafogo não pode cair nessa de pensar assim, eu já tô lá em cima. Porque se der mole, até o Vasco alcança. Então, assim, Série B é legal por conta disso. Ela é muito disputada. Para mim, o Vasco sobe. Mas o Vasco só vai subir se os zagueiros começarem a subir lá atrás. Porque eu tô vendo muito zagueiro parado no chão, no gramado, quando a bola vem do alto. O Vasco tem que começar a pensar em, vamos subir? Vamos. Vai tudo dar certo? Vai tudo dar certo. Mas como? Jogando desse jeito que tá jogando? Cara, não dá. Olha, Carlos, contra o Cruzeiro, o que aconteceu? Tomou gol no final. Primeiro jogo do Fernando Diniz foi contra quem? Não me lembro mais, não me recordo, não sei qual foi. Mas tomou gol no final. CRB, foi contra o CRB. Tomou gol no final também. Perdeu o quê? 4 pontos isso daí. 4 pontos bobos. 4 pontos bobos. Ontem, perdeu mais o quê? 2 pontos bobos. 6 pontos bobos. Contra o Sampaio Correia, totalmente acidental. Mas vamos colocar um empate nessa questão, porque o Nenê perdeu um pênalti no último minuto. Um empate isso daí. 7 pontos. 7 pontos. 47 mais 7. O Vasco estaria nesse momento na 3ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só como o Vasco está se sabotando. Então, para mim, o Vasco sobe, porque eu ainda tenho a esperança de que o Vasco vai parar de se sabotar. Porque os outros lá em cima são totalmente inconsistentes, Carlos Alexandre. Totalmente inconsistentes. Se o Vasco não tivesse perdido esses pontos bobos, estaria colado com o Botafogo. Lutando lá, quem sabe, pelo título da 2ª divisão. Mas o Vasco se auto-sabota. Para mim, sobe, mas para subir, vai ter que parar de jogar de salto alto no final das partidas, vai ter que parar de achar que o jogo já tá ganho, quando na verdade não tá, e vai ter que se impor, porque é Vasco, cara. Não dá pro Vasco não deixar de se impor contra o Náutico. Ontem, as finalizações, o Vasco tinha 18, o Vasco tinha 6. O Vasco tinha 6. Isso é inadmissível. É o Vasco que está em campo. O Náutico é um time em má fase. É um time que hoje está em nono e já foi líder. Se já foi líder e está em nono é porque passou maus bocados. E não pode fazer 2 gols do Vasco desse jeito. O Vasco vai subir, mas para isso precisa prestar atenção que seus adversários, que seus concorrentes não são bobos e o Vasco precisa jogar como Vasco. É simples. É simples. Jogar como Vasco. E olha, concordo com você, Carlos. Se o Nenê e o Fernando Diniz tivessem chegado no Vasco antes, a situação seria muito melhor, porque o Fernando Diniz faz um excelente trabalho. Pontinhos aqui, pontinhos ali, o Vasco tem perdido sim. Mas olha, só para finalizar, quando o Diniz é apresentado, eu pensei o seguinte, perfeito. Eu discordei de você na época, eu pensei o seguinte, perfeito. Sabe por quê, Carlos Alexandre? Porque o Fernando Diniz, se tem uma coisa em comum com todos os últimos trabalhos dele, é o seguinte, ele sempre começa bem. Ele tem 3 meses aí que os times arrebentam. E o Vasco precisava exatamente disso. É o que o Vasco precisa. Exatamente. O Vasco precisa de um sprint final aí nessa Série B. É isso. Agora, se no Campeonato Carioca da próxima temporada ele já não for bem, aí a gente vê na próxima temporada. O Vasco precisa dos 3 meses que o Fernando Diniz sempre arrasa.
Não posso dizer assim, tá arrasando, tá arrebentando, infelizmente, porque alguns percalços, o Vasco acabou perdendo pontinho, cara, 2 pontinhos aqui. Mas se comparar com o trabalho do Cabo e com o Claro, Lisca, claro. Se o comparar, trabalho do Diniz é sensacional. Com certeza. O trabalho do Diniz hoje, eu estava até lendo uma matéria, o Vasco com o Diniz tem um aproveitamento melhor do que todos os times que estão na parte de cima da tabela. Todos. Entendeu? Então, assim, é sensacional. É sensacional o trabalho do Diniz. Não posso dizer que é perfeito, né? Alguns erros, algumas falhas que acontecem. A segunda divisão é o time do Vasco que é imperfeito. Ok, acontece. Mas sobe. Torcida vascaína, calma, o Vasco sobe. Mas a gente tem que ter em mente que o Vasco vai subir se parar de jogar com salto alto no final dos jogos, né? E é claro, se parar de botar o Marquinhos Gabriel como titular. Já deu, né? Já deu. Vamos colocar alguém que jogue, né? Que dê uma atitude, Carlos Alexandre, porque tá difícil, né? Eu jogaria, eu gosto muito do futebol do Andrei. Eu acho que... Ontem foi banco. Ontem foi banco. Pra mim, time do Vasco. Time do Vasco, pra mim. E mexeu hoje mal o Diniz, hein? Mexeu mal, hein? Pra mim, o time do Vasco hoje, no gol, eu vou botar o House, que eu acho que precisa de uma nova refrescância no gol. Vai queimar o moleque também? Zeca, Miranda e Miranda, Ricardo Graça e Valber, que não dá mais pro Castan. E o Riquelme, amigo, que o Riquelme tá jogando de bola essa cara. Castan joga com a braçadeira, cara. Vai jogar com a braçadeira no inferno. Riquelme joga demais. Né? Não, no inferno não, porque senão ele vai ficar bolado aquele é todo. Isso aí. Enfim, meio de campo. Eu jogaria com Bruno Gomes e André, acho que são dois volantes que se complementam. Morato e Nenê. Gabriel Peck para correr, é garoto, bota para fazer um boxe e ali o Germancano. Esse é o time do Vasco da Gama. O Marquinhos Gabriel poderia entrar eventualmente, né? Bota pro segundo tempo, cara. Pro segundo tempo, depois dos 20 minutos, ele consegue ter gás. Entendeu? Mas o cara tá sendo utilizado por 90 minutos. E também tem o Daniel Amorim, né? O Daniel Amorim, às vezes, quando o Gabriel Peck não tá bem, o Daniel Amorim, a gente já percebeu que ele é alto, ele é grande e tal, mas ele consegue dar um suporte no ataque bem interessante. Esse garoto, ele é muito Ele sabe jogar pelos lados. Ele sabe jogar pelos lados e ele também tá muito motivado. Ele tá muito motivado porque sabe que se ele não for bem no Vasco agora, ele volta pro Tom Benz. Ele quando entra fazendo naquele jogo, foi contra o Cruzeiro, né? Que ele fez o gol, depois o Vasco, enfim, foi pra cima, fez o gol lá que foi fez impedido, o gol anulado. Gol anulado lá, que eu e Renan... Isso é motivação, né, Carlos? O jogo, o Vasco ganhou. Eu também. Aqui na Esporte Metropolitana, eu encerrei a transmissão com vitória do Vasco, foi a festa, depois do intervalo que a gente foi ver aqui. Acontece. Gente, esse foi o segundo episódio do Round 30. Hoje a gente falou do Vasco da Gama. E aí, o Vasco sobe, não sobe? Deixa seu comentário, deixa a sua opinião aqui nos comentários. E também aproveita para se inscrever no canal, me dá essa moral aí. Também acesse esportemetropolitano.com e fica acompanhando, porque os jogos do Vascão a gente também transmite em áudio aqui no canal da Esporte Metropolitano essa semana. Inclusive, Calazans, que tem dado sorte para o Vasco, narrando Vasco e CSA. Eu vou estar narrando Botafogo e Goiás. E o Eduardo Silva, o CEO da Rádio Esporte Metropolitano, vai estar narrando Flamengo e Atlético Paranaense. Valeu, gente, um abraço. Esse foi o Round 30 minutinhos, um pouquinho mais, ali, margem de erro. Enfim, pra gente falar do futebol carioca e do futebol brasileiro. Valeu, galera, até a próxima, tchau, fui. Rádio Esporte Metropolitano, aqui a emoção é de verdade. Valeu!